Olá, estamos aqui para estudar a Palavra de Deus mais um dia e hoje o capítulo que temos é Deuteronômio 6. Que pontos podemos te dar como guia para a leitura desse capítulo? O primeiro deles é que vemos que nos versos de 4 a 9 está o famoso Shema, a porção mais conhecida e repetida da Torá pelos judeus. Eles a repetem, inclusive, como um mantra. Assim como cristãos católicos repetem a oração do Pai Nosso, repetem a Ave Maria, os judeus repetem a Shema. Inclusive, o nome Shema é a primeira palavra, que está traduzido para nós como escute, ouça. E nela, Moisés apresenta Deus como o único Deus, Yahvé, o único Senhor, e conclama o povo a amá-lo acima de tudo, com todo o seu ser, com todas as suas forças. E Moisés ordena que essas palavras elas estejam em todos os lugares, no seu coração principalmente, na sua boca, falando no caminho, ensinando aos filhos, nas suas mãos, que eles deviam de colocar nas mãos aonde quer que estivesse para olhar e vislumbrar essas palavras, na frente dos olhos, para que vissem sempre essas palavras, não saíssem ali do frontal aos seus olhos, nos umbrais das casas, nas portas, de forma que estivesse sempre diante deles, se lembrando que Deus é o único Senhor, que devam amá-lo e obedecer. E é claro que os judeus usam isso muitas vezes de modo literal, escrevem nas portas, nos umbrais, usam aqueles quadradinhos, de pedaços desse verso amarrados no pulso, na testa. Mas Deus quer que essa palavra esteja principalmente no lugar mais importante, no nosso coração. O segundo ponto, nós vemos que Moisés ele pede que o povo se lembre de que a terra de Canaã ela foi um presente de Deus, que lhes deu cidades que eles não construíram, casas cheias de coisas que eles não ajuntaram, poços que eles não cavaram, vinhas e olivais que eles não plantaram. Deus os tirara do Egito. Eles não tinham nada no Egito. Ele lhes dera tudo isso. Então, eles não deviam esquecer de Deus. Quando eles estiverem fartos, comendo, bebendo, sem preocupações, pois era graças a Deus que eles tinham tudo aquilo. É fácil muitas vezes lembrar de Deus na hora da necessidade e clamar pedindo por auxílio. Mas temos também que lembrar de Deus nos momentos de bonança, onde estivermos cheios de coisas boas, para agradecer e render glórias a Deus por ter nos dado tudo isso. E o terceiro ponto, nós vemos que quando os seus filhos lhes perguntassem sobre as leis e estatutos que Deus lhes tinha dado, eles precisavam contar a história da libertação do Egito e a conquista da terra prometida. Relembrar tudo o que havia acontecido e falar que não éramos nada, éramos escravos. E Deus nos trouxe essa terra, nos deu essa terra. E também nos deu esses estatutos, essas leis, para que se nós obedecermos, se nós guardarmos esses mandamentos, nós vamos viver bem nessa terra, seremos bem-sucedidos. Assim como estamos vivendo aqui até hoje, vamos continuar vivendo por muitos e muitos anos. E que eles deviam guardar esses estatutos como gratidão a Deus. E temer a Deus, porque Deus estava preservando a vida deles, de forma que eles permanecessem na terra prometida. E assim os seus filhos também seriam ensinados a guardar esses mesmos mandamentos.
como coisas boas e não como simples proibições. Gostou da leitura de hoje? Vamos continuar estudando a Bíblia juntos, dia a dia, um capítulo por dia. É tão pouco, mas é de um conhecimento profundo que nos aproxima mais de Deus.